15 de novembro de 2024. Por que minha vida é tão difícil? Com Giancarlo Salvani. Bom, muito bem. Surgiu essa semana a pergunta: por que minha vida é tão difícil? Eu acredito em Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? E com uma pergunta muito prática, muito imediata, pungente, eu resolvi, além do texto, que a resposta é a mesma, gravar um vídeo. Então, eu vou começar a ler o vídeo. Pergunta: por que tudo em minha vida é tão difícil? Acredito em Deus, o que estou fazendo de errado? Minha resposta: porque acreditar em Deus não é suficiente se não sentimos, se não vivemos Deus. Acreditamos em quê? Num conceito de Deus. Um Deus no mais alto dos céus, na cruz, na natureza, no templo, mas nunca dentro de nós. Se Deus é onipresente, tem que começar em mim um foco de sua consciência. Como se não bastasse, ainda só lembramos e pedimos a Deus a solução de nossos problemas materiais, como emprego, união, etc. Tipo assim: ó Deus, resolva meu problema, mas onde, quando e como eu quero, tá? Como se Deus não fosse onisciente. E então queremos fazer de Deus nosso servo, ou nosso office boy. Peçamos a Deus coisas espirituais, que nos dê sabedoria e olhos abertos para compreendermos nosso caminho. Deus deu a cada um de nós uma missão e deu também as condições de cumpri-la. Senão, seria um Deus louco e malvado. Então, Deus já nos deu tudo. Mas como vivemos separados de Deus e não temos Deus no coração, então esquecemos e nem sequer percebemos isso. Vivemos hipnotizados no mundo de ilusão, resolvendo tudo à nossa maneira errada. E sempre tendo como meta as coisas materiais. Consequentemente, tudo que vivemos, tudo mesmo, é uma projeção de nosso estado de consciência. Então, se vivemos agoniados e só enxergamos as limitações e dualidade do mundo fenomênico, então é exatamente isso o que vivemos. Nós só pensamos nisso, nós só enxergamos isso, então é isso que nós vivemos. Tudo é projeção mental. Tudo é projeção mental. E projetamos inconscientemente todas as nossas limitações mentais, fundamentalmente baseadas no medo. Mas se Deus é onipotente, por que tanto medo? Então, a sabedoria popular conhece muito bem, né? E diz que nós atraímos aquilo que nós temos medo. Carl Jung também diz e confirma, nós atraímos aquilo que nós temos medo. Mas eu coloco de uma maneira um pouco mais clara. Não é exatamente que atraímos aquilo que a gente tem medo. É muito pior. Nós cristalizamos como realidade, entre aspas. Nós cristalizamos aquilo que nós temos medo, incluindo doenças, assaltos, violência, etc, etc, etc. Tá?
E quanto mais medo nós temos, mais afastado nós estamos de Deus. Por isso que nós sentimos medo, porque Deus é onipotente. Então, realmente, o problema da vida material é a falta de Deus. E o problema do mundo é que é um mundo sem Deus. Por isso que a gente enfrenta isso. Piorado por algumas ideologias assim, abertamente ateístas. Então, realmente, o mundo vai aos trancos e barrancos. Mais barrancos do que trancos. Vamos adiante. Se Deus é onipotente, por que tanto medo? Nossa mente, humana mesmo, nossa mente deveria estar alinhada com Deus, servir de instrumento a Deus. E ele resolveria naturalmente nossas questões da vida. Da vida que, afinal de contas, é a vida dele. E ele nos conduz para o sentido único da vida, que é aprendermos ou recordarmos em sua origem a amar. Deus é amor. Deus é o Deus da vida. Eu estou vivo. Eu estou vivo. E, portanto, a vida de Deus está em mim? Não. A vida de Deus não é uma coisa dentro de mim. Eu sou a vida de Deus. E você é a mesma vida de Deus, porque só existe uma vida de Deus. Não existe, portanto, algo como minha vida. Tanto que a gente falou isso na juventude, né? Quem cuida da minha vida sou eu. Não há minha vida, só há a vida de Deus. Portanto, o grande problema nosso é deixar que Deus comande a vida, que afinal de contas é dele. Perguntado sobre o maior dos mandamentos, respondeu Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo efetivamente sou eu. Portanto, buscar prosperidade é simplesmente despertar, porque já foram dadas, as boas condições, já dadas, para cumprir nossa missão nesta vida. Devemos reconhecer Deus em todas as pessoas, em todas as coisas. E isso significa gratidão plena. Devemos amar a Deus em todas as coisas, e isso significa gratidão plena. Devemos cultivar um estado de consciência de gratidão, tão pleno e permanente tanto quanto possível, e não apenas dizer obrigado e tchau. Cultive a gratidão e veja se sua vida não melhora. Pare de reclamar. Isso é projetar mentalmente toda a sua insatisfação no mundo, cristalizando exatamente o que você reclama. Um homem perguntou ao Buda: por que sou tão miserável? Porque não aprendeste a dar. Seja generoso, seja generosa. Giancarlo Salvani, novembro de 2024. Então eu conclamo as pessoas que parem de reclamar. Agradeça, cultiva a gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, por estar vivo. Nós sabemos que a meditação é um caminho muito bom para chegar a Deus, mas a melhor meditação para mim é uma meditação devocional, é uma meditação prática, é começar a reconhecer Deus em todas as pessoas, em todas as coisas, principalmente naquelas pessoas que lhe servem, na feira, na padaria, etc. Nos animais de rua, dos animais em geral, nos seres todos, mesmo vegetais, reconheça Deus em tudo, em tudo. E não se reconhece a Deus sem amar a Deus. E não se ama a Deus sem um sentimento profundo de gratidão. Então agradeça, agradeça mais, peça menos, e depois veja se a vida não melhora. Pare de cristalizar
reclamações, pare de cristalizar tanto medo, pare de cristalizar tanta agonia, né? Volte-se para Deus, ainda é tempo. Pela sua atenção, agradeço, agradeço, agradeço.